Olá, amigos, a paz do Senhor esteja com todos vocês, né? Que a paz e a graça de Jesus Cristo console, conforte e guie, né, a vida de vocês. Então todas as nossas decisões, elas devem ser tomadas com base na paz de Jesus, né? Quando a gente toma uma decisão com base nas circunstâncias, no que está acontecendo com a gente só erra. Mas Jesus Cristo veio para ser a luz do mundo. Então ele veio para que a gente pudesse ver a verdade, conhecer o mundo como ele é de verdade, para podermos fugir do mundo e buscar Jesus Cristo, que é a verdade, é o caminho, é a vida, né? Então essa aqui é o estudo bíblico que a gente chama de a base da salvação. Por que a base da salvação? Porque nós temos como tarefa entender como que nós devemos salvar a nossa alma, que é uma coisa tão negligenciada pelas pessoas, né? A gente está vivendo aí nesse mundo e a gente vê que as pessoas não ligam para a própria vida, né? Então vai lá e bebe todas, enche a cara, cai na calçada vomitando tudo, né? Ou então a pessoa está lá na prostituição, ela perverte, Bom, enfim, as piores coisas do mundo o ser humano faz. Isso faz com que a pessoa perca a própria alma. A pessoa vai ganhar em relação ao prazer imediato. Ela vai ter prazer naquela hora que ela está cometendo um pecado. Mas só que ela vai perder a sua alma. E a alma, ela foi feita por Jesus para que a alma fosse eterna. Jesus promete a eternidade àqueles que o seguirem. Só que aqueles que não seguirem Jesus vai perecer, vai sofrer eternamente, a alma vai se perder. E o que nós estamos fazendo nesse mundo? Nós temos que buscar a nossa salvação. A salvação é o presente mais precioso que Deus deu e a gente não deve abrir mão da salvação, né? Então na primeira lição nós tentamos compreender Jesus, a vida de Jesus, como Jesus veio para a Terra e o ministério dele na Terra, que ele veio dizer a palavra de salvação. Ele veio nos dizer como nós devemos nos salvar. E eu separei um texto aqui, né? Uma das cartas do apóstolo Paulo, em que ele fala sobre a vida de Jesus e ele fala sobre a próxima vinda de Jesus, porque Jesus está para voltar, para tomar posse daqueles que ouviram a palavra dele. Então aqueles que ouviram a palavra serão arrebatados para junto com Jesus. Nós iremos para Jesus. Agora aqueles que não ouvirem a palavra, do mesmo jeito que essas pessoas ignoraram Jesus Cristo, desprezaram Jesus, Jesus irá desprezar essas pessoas. Mas vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Em nome de Jesus. Olha lá. O apóstolo Paulo está falando com o povo de Deus, né? Com as ovelhas de Jesus Cristo, que sou eu, é você também, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha, ele descreveu em poucas palavras exatamente a vida de Jesus, né? Jesus ele era Deus, ele é Deus, né? Mas ele veio até nós como se fosse um homem. Ele veio até nós como homem, com forma humana. E na terra ele se humilhou. Olha, ele é Deus. Mas mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou diante de nós, para mostrar a nós como nós devemos agir diante de Deus. Ele agiu diante de nós do jeito que nós devemos agir diante dele. Que é, de que forma que nós devemos agir? Nos humilhando ao Senhor. Nós devemos nos humilhar a Deus. Por quê? Porque nós não somos nada. Nós vamos morrer um dia. Nós nem sabemos o dia em que nós vamos morrer, mas nós vamos. E mas Deus não. Deus ele vai permanecer eternamente. A gente vai morrer e Deus vai continuar sendo Deus. Antes da gente nascer, Deus já era Deus.
e vai ser de geração em geração até Jesus voltar e resgatar todos nós, né? Que vivemos na luz. Aqueles das trevas ele vai jogar fora. E ele morreu na cruz, ele esvaziou-se vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que o apóstolo Paulo enfatizou a morte de cruz? Porque é a pior morte que uma pessoa pode ter, ser crucificado. É a pior morte. E ele aceitou essa morte para quê? Para mostrar que nós também devemos carregar a nossa cruz. Às vezes a gente está vivendo uma tempestade ou um deserto, a gente está vivendo uma dificuldade e a gente acha que é o fim da linha. Mas o fim da linha não é essa dificuldadinha que está passando por nós, que a gente nem vê, que é pouca coisa. Porque Jesus já viveu todas as nossas dificuldades por nós. Então agora nós devemos entregar tudo isso para Jesus e falar: Jesus, eu não quero esse pecado, eu não quero esse sofrimento, eu não quero essa dor, eu não quero essa enfermidade, essa doença. Vou mandar tudo embora. Eu aceito a Jesus e Jesus vai te limpar com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o sangue que Jesus derramou na cruz e que nos limpa, nos lava e nos liberta de tudo, né? E ó como é que o apóstolo Paulo continua aqui, ó. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, irmão, que bonito. Essa palavra está em Filipenses, né? Capítulo 2, até o versículo 10, né? E nessa palavra nós vemos que ele falou até a metade sobre Jesus na terra, e a outra metade da palavra foi sobre a vinda de Jesus. É o nome que está sobre todos os nomes. Eu tenho um nome, Eduardo Nagai, mas o meu nome deve estar acima das outras pessoas? Não. Porque todos os nomes estão igualados, mas tem um nome que está sobre todos esses nomes. É o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele seja dado toda a glória e toda a honra. Ó, a palavra fala que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todos os joelhos se dobrarão. E todas as línguas confessarão o seu nome. Ainda não aconteceu isso. Você vê que tem muita gente que se rebela contra Deus, contra Jesus. Mas um dia essas pessoas vão se ajoelhar diante de Jesus. Quando Jesus chegar para tomar posse dos seus filhos, né, daqueles que seguiram a luz, que seguiram Jesus Cristo, todos os joelhos vão se dobrar. Porque ninguém vai poder negar a majestade de Deus. Ninguém vai conseguir. Vai ser a glória. Né? E todas as línguas vão confessá-lo. Muitos falam que Jesus não existe. Muita gente brinca com o nome de Jesus. Muita gente nega, muita gente fala que ele não existe, que ele foi um homem normal. Eu falava, quando era ateu, eu falava que gostava de Jesus Cristo como um ser humano que veio revolucionar, que veio modificar o mundo. Só que eu não via como Deus, como Filho de Deus. Mas depois que eu li a Bíblia, eu vou até ler um trecho da Bíblia que me fez me converter. Depois que eu li a Bíblia dessa forma, como a palavra de Deus, eu nunca mais fui o mesmo. Eu amo Jesus Cristo hoje. Eu temo o Senhor. Eu tenho temor. Não posso falar qualquer coisa dele. Não posso falar que ele foi um homem normal, porque ele não foi um homem normal. Ele foi um homem sobrenatural. E ele pede que nós sejamos como ele. Santos, justos, que perdoe o pecado dos irmãos, das pessoas que fazem contra nós. O mal que fazem contra nós não devemos retribuir com o mal. Mas se uma pessoa nos xinga, a gente deve falar: Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha que difícil isso. Mas é possível, porque Jesus veio nos ensinar que é dessa forma que nós vamos nos salvar. Não vai ser qualquer um que vai nos salvar, que vai se salvar. Entendeu? Então vamos ver aí a vinda de Jesus. Vamos falar sobre nessa lição 2, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, como Jesus vai voltar.
né? Bom, então vamos ler, vocês vão ouvir aí direto da Bíblia, né? Um texto de Tessalonicenses, né? Que foi também uma carta do apóstolo Paulo também. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus Cristo e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do anjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Bom, irmãos, então esse foi o texto de Tessalonicenses, né? Que foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, né? A essa igreja aí. E aqui ele fala sobre a vinda do Senhor, né? Como será a vinda do Senhor? Vamos versículo por versículo aqui, né? Para ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aí com essas palavras, né? Inspiradas pelo Espírito Santo. Vamos lá, ó. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, né? Então, lá em Tessalônica, né, os irmãos eles estavam preocupados com as pessoas que morriam, né? Quando uma pessoa morria, o que acontecia com ela? Ela não vai mais fazer parte da salvação de Cristo, né? Da salvação que Cristo fará da nossa alma? Não é bem assim, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus não quer que a gente fique sem saber, quer dizer, Deus quer revelar a nós o que vai acontecer, o que vai acontecer, né? Quais são os acontecimentos que vão nortear aí a vinda de Jesus, né? E Ele não quer que a gente entristeça quando alguém morre, né? Não, que nós não sejamos ignorantes quanto aos que dormem. Dormem aqui é morrer. Só que por que ele não quer usar a palavra morrer? Porque Jesus nos falou, né, que quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Então não é o fim quando a gente morre. Quando a gente morre, a nossa alma fica guardada para Deus, para quando Jesus vier resgatar os seus servos, né, os que permaneceram fiéis até o fim. Então aqui o apóstolo Paulo fala dormir, exatamente que é para nós percebemos isso, que quando a gente morre, a gente está dormindo, na verdade. A nossa alma está dormindo. Então aqui é o futuro do espírito. Quando a gente morre, o espírito adormece, né? Bom, então, para que a gente não se entristeça como os que não têm esperança. Quem que não tem esperança? São as pessoas que não creem em Deus. Quem não tem Deus não tem esperança. Quem não crê em Deus acha que nós vamos morrer um dia e acabou. Mas esperança é para aqueles que esperam.
E quem espera é porque tem fé que Jesus vai voltar. Então a esperança são reservadas àquelas pessoas que creem na volta de Jesus. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram aceitando a Jesus, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas ressuscitarão junto com Jesus. Jesus ele não morreu, mas depois ele não ressuscitou. E ele subiu aos céus para se assentar ao lado de Deus Pai. E da mesma forma que isso aconteceu, nós também, quando Jesus voltar, nós ressurgiremos, nós ressuscitaremos também. Deus vai nos ressuscitar quando Jesus voltar. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda de Jesus, certamente não precederemos os que dormem. Então Jesus está tentando confortar os corações daquelas pessoas que estão em Tessalônica, né? E não só os que estão lá, mas os de hoje também. Está falando para nós que nós que estamos vivos, quando Jesus voltar, nós não entraremos antes que os que morreram. Nós não o que aqui está escrito? Nós não precederemos os que dormem. Muito pelo contrário, nós viremos depois dos que morrem. Porque olha só, como que vai ser quando Jesus voltar, ó. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o tempo de Jesus voltar vai ser dado quando o anjo fizer o quê? Soar a trombeta, né? Então ele vai tocar aquela trombeta, que é a trombeta de Deus, ele vai ressoar a trombeta, e aí Jesus vai ressurgir, Jesus vai voltar, né? E aí aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Então essa é a ordem certa. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Essa é a primeira ressurreição. E em seguida, o que vai acontecer? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que coisa maravilhosa! Aquele que for fiel até o fim, ele virá junto com Jesus, nessa primeira ressurreição. Então Jesus ele voltará, e aqueles que estiverem na terra e que estiverem em Cristo, eles serão arrebatados com Jesus e com os outros ressurretos. Seremos arrebatados. Então ele fala assim, ó, consolem-se uns aos outros com essas palavras, né? Então aquelas pessoas, quando alguém morrer, as outras pessoas que continuam e estão tristes, eles devem ser consolados com essas palavras, que Jesus virá com ele novamente. O espírito dessas pessoas, eles estão perambulando por aí? Não. Eles estão adormecidos. Os espíritos, eles estão adormecidos. Para na hora que Jesus voltar, esses espíritos eles ressuscitarão com Jesus, com a vinda de Jesus. E depois nós que estivermos aqui na terra em Cristo, nós seremos arrebatados junto com eles. Aqueles que não estiverem em Cristo, eles não serão arrebatados, né? E olha só, ele continua assim, ó, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então ele está aqui alertando-nos, porque muitas pessoas, e vocês sabem disso, muitas pessoas colocam até a data de quando Jesus voltará. Mas nós sabemos quando Jesus vai voltar? Não, nós não sabemos. No Evangelho de Mateus, né, nos Evangelhos, mesmo Jesus falou que ele não sabia quando ele voltará. Ele não sabe, então imagina nós.
Nós devemos saber? Não, não devemos. Porque ele vai voltar de que forma? Como um ladrão à noite. Ele virá como um ladrão à noite. Não que ele virá roubar nada, não. Deus não é ladrão. Misericórdia, né? Tá amarrado esse pá. Mas Deus vai vir como um ladrão, por quê? Porque o ladrão, ele fala a hora e a data que ele vai vir roubar o dono da casa? Não. O ladrão, ele não fala: olha, senhor, eu vou roubar a sua casa nessa noite às 8 horas da noite. Ele não fala, porque se ele falar, a pessoa vai se preparar contra o ladrão. Então o ladrão, ele chega de repente. Ele chega sorrateiramente. Bonita essa palavra, né? Sorrateiramente. Ele vai chegar de mansinho, vai entrar, vai roubar tudo, não vai avisar ninguém e vai sair sem ninguém, nem as pessoas nem vão perceber. Então Jesus, ele virá dessa forma, de repente, como um ladrão à noite. E aí, quando as pessoas disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto vem a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só que sério que Jesus está falando aqui, né? Que o dia que ele voltar, o que vai acontecer? Vai ser quando as pessoas começarem a pedir paz e segurança. Já está acontecendo? Já. Liga a TV. O que as pessoas mais pedem nas notícias, quando a gente vê uma notícia? Pede segurança, pede paz. É a paz de Cristo que as pessoas estão pedindo? Não. É a paz do corpo, da carne, do mundo. O mundo nunca vai ter paz enquanto Jesus não chegar. O mundo não vai ter paz, mas as pessoas clamam por paz, clamam por justiça, clamam por segurança. Mas nós só vamos ter tudo isso quando Jesus voltar. Quando Jesus retomar o seu reino, tomar o seu reino. Mas enquanto isso não acontecer, no mundo nós não teremos paz, nós só teremos aflições, nós só teremos rumores de guerra. Nós só vamos ter pai matando filho, filho matando pai, pessoas se matando, estupro, homicídio. São só essas coisas que nós vamos ter no mundo. Mas as pessoas clamam por paz. Por quê? Porque no fim dos tempos está previsto aí, de acordo com a Bíblia, que é a verdade, uma grande tribulação que só vai piorando. Nós viveremos uma grande tribulação na terra antes de Jesus chegar, né? Olha só que sério, ó. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, um ladrão, ele entra de repente na casa da pessoa para roubar. A pessoa não está esperando um ladrão. Mas nós que estamos em Cristo, que nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Jesus voltará como um ladrão. Então nós temos que estar preparados a qualquer momento a vinda dele. A gente tem que pensar assim: Jesus vai voltar à noite, essa noite. Então eu quero estar em santidade, eu quero estar segundo a vontade de Deus hoje. Eu quero meu coração puro hoje. Porque se Jesus chegar hoje e meu coração não estiver puro, sem mágoa, sem inveja, sem dor, sem o pecado, eu não serei parte dos planos de Deus. Eu não serei arrebatado junto com todos os santos de Deus para próximo de Jesus. Eu não serei salvo. Muito pelo contrário. Se meu coração tiver uma mágoa, quando Jesus chegar, eu serei condenado ao inferno. Você também. Então nós devemos nos purificar hoje. Hoje é o tempo de buscar a salvação. Agora. Não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã Jesus já pode ter chegado. E se Jesus chegar e a gente for surpreendidos, já era. Mas agora, se a gente fizer a vontade de Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, o que vai acontecer?
Jesus vai chegar e nós não seremos surpreendidos, porque nós já estamos esperando por Ele. Nós devemos estar alegres esperando por Jesus, porque Jesus, quando voltar, Ele vai tomar posse da nossa alma. E é lá que a gente quer estar, do lado de Jesus. Então nós temos que ser fiéis a Jesus até o fim, todos os segundos da nossa vida. Aí, para terminar essa palavra, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Uma pessoa, quando ela bebe, ela controla suas próprias ações? Não. Eu falo isso porque eu já fui alcoólatra. Antes de me converter, eu bebia todos os dias da minha vida eu bebia. Mas depois que eu me converti, eu deixei para trás essa vida e eu passei a ser sóbrio. Eu estou sóbrio desde o dia que eu me converti. E estar sóbrio é controlar os seus próprios desejos, é controlar a sua própria vontade. Quando alguma coisa acontece a nós, nós queremos retribuir o mal que nós sofremos com o mal também. Só que nós podemos ser o melhor cristão do mundo, mas se quando Jesus chegar nós tivermos feito um mal, nós não seremos salvos. Nós temos que buscar a salvação. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Se uma pessoa nos faz mal, nós devemos fazer o bem a essa pessoa. Nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos desculpar, perdoar a pessoa que nos pedir perdão. Tudo bem? Então essa palavra nos vem para isso. Quando Jesus chegar, Ele chegará como um ladrão. De repente, sem avisar. Ele não vai falar, tal dia eu chegarei. Muita gente cria essa ideia. Eu já vi até na internet uma pessoa mandando um e-mail falando que tem fotos que provam que Jesus está chegando. Que um anjo disse para ele tirar foto em uma determinada direção. Ele tirou e vê na foto uma pessoa sendo arrebatada. Mentira. Não creiam nessas coisas que passam na internet, que passam na TV. Ninguém sabe a hora que Jesus vai chegar. E Deus não vai avisar as pessoas. Ninguém vai ser avisado. Por isso virão muitos falsos profetas e dirão, Jesus está aqui, Jesus está ali. Mas Jesus ele não tem que estar em outro lugar a não ser no seu coração. E você tem que manter Jesus no seu coração. Lembra de Marta e Maria? Elas receberam Jesus na casa delas. E Marta, ela ficou preocupada em receber Jesus. Então ela ficava preocupada com os afazeres da casa, fazer coxinha para dar para Jesus, para os discípulos, limpava a cadeira, fazia isso, fazia aquilo. E Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra de Jesus. Aí Marta perguntou para Jesus, Jesus, você não vai pedir para Maria me ajudar aqui a fazer as coisas, a receber você? Jesus disse que não, porque Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra, não é ficar preocupado com as coisas do mundo, com receber. Ela queria receber Jesus como se fosse uma visita. E Jesus não é uma visita. Jesus tem que morar no nosso coração. Ele não é uma visita, porque uma visita vem e volta. Não é isso? Vai e volta. Entra no nosso coração e sai. Recebi ele como uma visita. Mas ele tem que morar, ficar no nosso coração. E se ele ficar no nosso coração, você não vai cometer pecado. Porque você não quer Jesus saindo, indo embora. A gente tem que ser igual a Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo todas as palavras que ele tinha para dizer. Então vamos ver a palavra do Evangelho, né? Vamos lá para o Evangelho de Mateus para ouvir da boca do próprio Jesus sobre isso aqui. Bom, agora nós estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, né? E Jesus, ele estava entre os discípulos e chamou os discípulos e começou a falar sobre a segunda vinda dele, né? Sobre a próxima vez que ele vai voltar para tomar o seu reino, né? Para tomar posse do reino. E olha só,
Muitas pessoas ficavam perguntando para Jesus, mas Jesus, quando você vai voltar? E olha só o que Jesus respondeu para eles, ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Quem é o Filho? O Filho é Jesus. Ele está falando para ele que ele não sabe. Não adianta perguntar para ele que dia que ele vai voltar. Ele não vai falar. Nem os anjos sabem, então não adianta ficar pedindo para Deus revelar o dia que ele virá. A gente sabe que está próximo esse dia, mas a gente não sabe quando, né, o dia exato. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu na época de Noé? Deus falou para Noé fazer uma arca, e nessa arca deveria colocar a família dele e um casal de cada animal na terra, né? E quando ele estava fazendo isso, as pessoas que estavam... Por que Deus queria fazer isso? Destruir, né, com o dilúvio? Porque os homens, eles eram todos corruptos, eles estavam pervertidos, né? Eles estavam pecando. Tava todos os homens desse jeito. E aí Deus gostou de Noé, né? E falou para Noé isso, né? Porque Noé, ele era justo e reto e íntegro. E aí Deus falou para Noé, faça essa arca. Todo mundo ficou tirando sarro de Noé, né? Porque todo mundo achava ele um louco. Olha o que ele está fazendo, um barco, a arca. Então ninguém se preocupou com isso. Se tivesse um servo de Deus lá, ele ia ajudar Noé. Por quê? Porque ele estaria preocupado. Se o Senhor falou para Noé, então é verdade. Mas ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava se preparando para o dia do dilúvio, porque ninguém acreditou. Mas da mesma forma que ninguém acreditou na época que Noé fez a arca, do mesmo jeito será na segunda vinda de Jesus. Na vinda definitiva que ele vai tomar o reino. Por quê? Porque as pessoas não vão crer. Não vão acreditar. E os profetas vão falar, porque está escrito na Bíblia que Jesus está chegando, Jesus está chegando. Mas as pessoas não vão dar ouvidos a nós que estamos pregando o Evangelho. Olha só. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Porque o dia em que Noé entrou na arca, o dilúvio começou. Só que aí já era tarde para todo mundo. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha só. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão despreparadas. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Porque o que será levado são os servos de Jesus. E os que serão deixados são aqueles que não creram, que ouviram a palavra, mas não creram. Olha o desespero, né? Vamos pensar um casal. Um é crente, um crê em Deus, em Jesus. O outro não acreditou. Ouviu a mesma palavra que o companheiro, que o cônjuge, né? Que o marido ou que a esposa. Mas um acreditou e outro não. Um vai ser arrebatado junto com os santos. O outro vai ser deixado para a grande tribulação. O outro vai continuar atormentado no mundo. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres no moinho, uma crê em Deus, outra não crê. A que crê vai ser arrebatada. E a que não crê vai permanecer na terra sofrendo os tormentos. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Vigiem, tomem cuidado. Não pequem. É isso que Deus está falando para você agora. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. É a mesma ideia que a gente viu lá na carta do apóstolo Paulo. Jesus está falando que ele voltará como ladrão novamente. Ele vai voltar como ladrão. Se o dono da casa souber o dia e a hora, ele vai ficar guardando naquela hora. Ele vai cometer todos os pecados durante a vida, mas no dia
que Jesus chegar, ele vai se entregar. Então Jesus não quer isso, não quer pessoas que se entreguem de uma maneira falsa, hipócrita. Jesus quer aquelas pessoas santas todos os dias da sua vida, desde que se converter, desde o momento que se converter. A partir do momento que eu me converti, eu não posso mais pecar. Porque a qualquer momento Jesus vai chegar e eu sei disso. Está na palavra, eu conheci a palavra. E a partir do momento que eu conheci a palavra, eu não posso mais voltar atrás. Eu fico triste quando eu vejo alguém que conhece a palavra se desviar. Porque ela sabe que está desviando. Quando ela vai para uma balada, depois que ela conhece a verdade, mas ela vai para um bar, ela fica com peso na consciência, porque ela sabe. Só que ela se deixa levar por quê? Por aquele momento. Ela se deixa levar pela vontade do corpo, pelo pecado. Olha aqui, que horrível, né? Já pensou? Uma parte de si é espírito, a outra parte é a carne. A carne fala, beba, beba, beba. E o espírito está falando, não beba, Jesus está chegando. Ela está bebendo e ela está ouvindo os dois lados. E ela não fica feliz com isso, com essa situação. Então não se desvie, irmãos, porque Jesus está para chegar a qualquer momento. Não perca seu tempo com o mundo. Use seu tempo para servir a Deus. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Né? Quando você menos esperar, ele virá. Então o que você tem que fazer? Tem que guardar a sua fé. Você tem que permanecer com a fé até o fim. A gente não sabe quando será o fim. Então vamos ver como os profetas falavam que vai ser a vinda de Deus, a vinda de Jesus. Agora nós estamos aqui em Ezequiel, né? Essa palavra, esse profeta, né? Ele profetizou a vinda de Jesus, o dia do juízo final, né? Que é o dia do Senhor. Olha, irmão, eu vou contar um pouco uma história sobre essa palavra, porque assim, quando eu me converti, eu gostava de ler qualquer coisa que vinha nas minhas mãos. Eu fiz o curso de letras, né, na faculdade aqui em São Carlos. Fiz um curso de letras, gostava de ler tudo que vinha nas minhas mãos. E a Bíblia, uma hora ou outra eu lia. E teve uma dessas vezes que eu estava lendo, mais para criticar, né? Porque uma pessoa entrou na minha vida e ela ia pregando a palavra para mim. Ela foi minha namorada, né? Ela pregava a palavra para mim e eu queria criticar, porque eu era ateu, né? Eu estava na ignorância, nas trevas. Aí eu falava que eu tinha medo do diabo. Por quê? Porque era aquele imaginário dos filmes, né? O diabo com chifre, com rabo. É isso que eu tinha medo, né? Dos filmes de terror, né? Mas Deus eu não tinha medo, porque eu não cria, não acreditava. Mas eu estava lendo Ezequiel. Aí eu abri a Bíblia e falei, vou ler. E abri em Ezequiel. Aí eu falei, vou ler um capítulo por dia. E eu lia um capítulo por dia. E eu ia lá e perguntava para ela, né? Sobre a Bíblia, para ter entendimento, né? Entender o que ela estava falando para mim. Mas eu não acreditava, eu criticava mesmo. Aí teve uma hora que eu li essa palavra aqui, ó, que é capítulo 21 de Ezequiel, olha lá. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel. Então eu estava lendo aqui e Deus fala para um profeta pregar contra o povo de Israel. A minha cabeça começou a balançar, né, irmão? A minha cabeça falou assim, mas calma aí, Deus está profetizando contra? Mas ele não é amor? Eu tinha essa ideia na cabeça, eu não acreditava em Deus, mas o que eu ouvia das pessoas é que Deus era amor. Deus é bonzinho, Deus perdoa, né? Era esse Deus que eu conhecia. Que é o mesmo, né, que eu conheço hoje, que eu sirvo. É o mesmo Deus. Só que eu não conhecia um dos lados de Deus. As pessoas não me falavam sobre esse outro lado. As pessoas me falavam do Deus de amor. Mas o da justiça eu não conhecia. Olha só como que é a profecia que Deus deu a Ezequiel fazer para o povo, ó, contra o povo, né? Dizendo-lhe, assim diz o Senhor, estou contra você,
empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Então agora, naquela hora que eu estava lendo, me veio à cabeça, Deus tem uma espada. Se Deus é tão grande quanto as pessoas dizem, imagina o tamanho da espada dele. E se a espada dele é enorme, imagina o corte que Deus deve fazer quando ele descesse a espada em cima da gente. Ó. Ele fala assim, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Eu pensei, mas o justo, ele vai descer a espada contra um justo? Como assim, né? Eu acreditei, eu quando estava lendo, isso foi me abalando, né? Me assustando. Ó. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Negueb até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Olha, irmão, nessa hora eu arrepiei todo. Eu achei que Deus fosse bonzinho, mas quando eu vi, Deus é esse ser que pega uma espada do tamanho dele e derruba sobre justos e ímpios. Eu falei, misericórdia. Meu Deus, socorro, Senhor. Eu pedi socorro para Deus contra Deus mesmo, né? Olha. Mas nessa hora que eu fui me dar conta que Ele existe. Porque eu senti medo de Deus. Se eu senti medo, quer dizer que Ele existe. Deus vai desembanhar. Ele vai, empunhar, né? Empunharei a minha espada para eliminar o justo e o ímpio. Eu fiquei com isso na cabeça, fiquei com medo. O medo foi o sentimento que Deus usou para eu me converter. Porque eu fiquei com medo. Aí eu continuei a ler e comecei a sentir temor. E hoje eu tenho um amor incontido por Deus. É nele que eu coloco minhas esperanças. Porque um dia a espada da justiça, a espada justiceira de Deus, vai cair sobre todos nós igualmente, sobre justos e ímpios. É claro que naquela hora eu estava entendendo pela carne, e a carne me dizia o quê? Que era uma espada, que eu vou perder minha cabeça. Imagina, uma espada daquele tamanho, não vou perder só a cabeça, eu vou deixar de existir. Não é assim, irmão? Mas depois é lógico que Deus foi dando entendimento para mim, porque eu fui pedindo para Deus sabedoria, né? E aí ele foi me mostrando que a espada é a justiça, na verdade. Não é uma espada. Quer dizer que tanto o justo quanto o ímpio será julgado com a mesma espada, com a espada da justiça. A justiça de Deus, ela não vai favorecer um ou outro. Ele vai cair do mesmo jeito. E Deus vai nos julgar com a mesma lei, tanto para os justos quanto para os ímpios. Se eu sou justo, isso não me garante ainda. Isso não garante que eu vou ter um juízo final tranquilo. Deus vai me mostrar todos os meus pecados. Ele vai me lembrar que eu pequei, tanto antes da minha conversão quanto depois. Só que antes da minha conversão eu não conhecia a palavra. Então Deus não vai considerar na hora de dar a sentença final. Mas a partir do momento que eu me converti, Ele vai jogar na minha cara todos os meus pecados. Ele vai falar, olha esse pecado que você fez, olha esse pecado que você fez. Olha, Ele não vai esquecer um pecado. Mas se você estiver no caminho de Jesus, se você se preparar todos os dias como se fosse o último dia, como se fosse a última chance de você se salvar, você será salvo dessa espada. Essa espada vai passar em você e ao invés de você morrer, você vai viver por toda a eternidade. A espada de Deus é a espada da vida. Deus quer te dar a vida eterna, mas você tem que aceitar a vida eterna. Você tem que aceitar agora, nessa sua vida agora. Que é a única que você vai ter, a única chance. Se eu vivesse acreditando que eu teria uma outra vida ainda, então eu posso pecar à vontade, porque na próxima vida eu tenho mais uma chance ainda, mas eu não tenho essa chance. Não tem. É essa chance e acabou. Deus já se mostrou a mim, Deus já se revelou a mim, eu já conheço a palavra, eu já conheço a espada de Deus, e agora eu tenho que temer ao Senhor. Temer não é fugir, não é ter medo. Temer ao Senhor é respeitar a Deus, porque Deus é o único que pode tirar a sua salvação. Então eu tenho que ter temor, sim.
Deus não é só amor, Deus também é justiça. Ele não vai só julgar os ímpios, ele vai julgar o justo. Entendeu? Então, ó, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se preparar para nos salvarmos todos os dias da nossa vida. A gente tem que viver esse dia de hoje como se fosse o último dia. E aí amanhã a gente vai acordar e vai falar, graças a Deus eu estou vivo ainda. Mas aí nesse dia a gente tem que de novo tratar como se fosse o último dia. Aí no dia seguinte a gente acorda e agradece a Deus por estar vivo. E aí a gente continua vivendo como se fosse o último. Viver como se fosse o último não é aproveitar as coisas do mundo, mas é aproveitar as coisas de Deus. É seguir a palavra, é conhecer cada vez mais a palavra. Porque quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai se libertar do mundo. Quando eu me converti, não foi do nada que eu parei de beber a bebida alcoólica. Eu fui lendo a Bíblia e a Bíblia foi me mostrando. Lembra na palavra que a gente ouviu, Tessalonicenses? Sede sóbrios. Essa palavra começou a me fazer não querer mais beber, porque eu quero a minha salvação mais que tudo. Mais que tudo. É a minha salvação que eu devo querer. Ah, mas eu preciso salvar a minha família. Você precisa salvar a sua família, mas antes você tem que salvar a sua vida. Porque não adianta nada. A gente vai cair naquela ideia que Jesus falou. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então não adianta nada eu querer salvar o meu irmão, salvar a minha família, salvar a minha esposa, salvar isso, salvar meus filhos e não ter a minha própria salvação. Eu já preguei para as pessoas que me falaram isso. Não, mas eu quero a salvação do meu filho. Então se meu filho não for salvo, eu também não quero me salvar. Não, você não pode pensar desse jeito. Você tem que pensar na sua salvação. Porque se você não pensar na sua salvação, como que os seus filhos também serão salvos? Você tem que dar o testemunho. Você tem que dar um bom testemunho. Então você tem que ser sóbrio. Sóbrio, não estou falando de bebida alcoólica só, estou falando de qualquer pecado. Você tem que dar o exemplo para as outras pessoas também conhecerem a Jesus Cristo. Porque senão, o cara prega Jesus, mas está bebendo. Aí a pessoa não vai crer que Jesus é forte. Mas agora, se você, que nem eu comecei a ler a Bíblia e fui largando o meu vício de beber. Fui conhecendo a Bíblia e fui largando. Quanto conhecereis a verdade vos libertará. Então, conforme eu ia conhecendo a Bíblia, eu ia me libertando. E aí as pessoas vão olhar e falar, nossa, esse Deus é forte mesmo. Jesus é forte porque libertou o cara do alcoolismo. E aí as outras pessoas também vão buscar a esse Deus que curou, que libertou. Os milagres estão aí para isso também. Não é para a gente se gloriar do milagre, é para glorificar a Jesus. Para Jesus ser glorificado na nossa salvação. É para Jesus ser glorificado no nosso milagre, na nossa bênção. Bom, então agora para acabar a lição de hoje, para finalizar, para concluir, vou ler o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22. Jesus vem em breve, está escrito aqui, né? Então, Jesus está falando com João, com o apóstolo João. O apóstolo João está escrevendo o Apocalipse. E esse é o capítulo final do Apocalipse, né? E aí, Jesus está falando assim para João, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então a vinda de Jesus é a profecia do livro do Apocalipse. Conheça o Apocalipse para conhecer a vinda de Jesus, né? E aí ele fala assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, Jesus, quando ele vier como um ladrão, ele virá com a recompensa na sua mão. A recompensa que eu vou receber, que você vai receber por sermos fiéis a Jesus, está nas mãos de Jesus. Ele fala que eu virei e recompensarei a cada um segundo a sua obra, segundo o que se fez na vida. Então o que eu fiz na vida, eu vou receber a minha recompensa. Ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí ele fala assim, felizes
os que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aí ele fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, resplandecente estrela da manhã. Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar cheio de glória, cheio de vida, para vivificar aqueles que forem salvos, para dar vida eterna aos que forem salvos. Essa é a recompensa que nós teremos no final de tudo. É a vida eterna. Nossa alma não vai ter fim. Então Jesus, se a gente fizer o bem e crer em Cristo, o que vai acontecer? Nós teremos a vida eterna, que é a recompensa que Jesus promete a nós. O Espírito, né, que é o Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, e a noiva é a igreja, né? Dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Aquele que tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha só, então Jesus está falando o que para nós agora, com essa lição que a gente teve hoje? Que a sua vinda está próximo, e que quando ele chegar, ele dará a cada um de acordo com sua obra. Então ele vai dar a vida eterna aos que o seguirem e fizerem o bem, e aqueles que fizerem o mal e não crerem na palavra de Jesus, eles receberão o castigo eterno, o inferno. São as duas recompensas que uma pessoa pode ter, ou a vida eterna ou o castigo eterno. E aí, se você fizer o bem na terra, né, na sua vida, você receberá aí a coroa da vida. Você comerá do fruto da árvore da vida. A árvore da vida é o que dá a eternidade para nós. Então, olha só. E a esposa, quem que é a noiva? A noiva é a igreja de Deus. E o Espírito Santo estão dizendo a você nesse momento: vem para Cristo, vem para a igreja, né? Porque é na igreja que nós adoramos ao Senhor, é na igreja que nós mantemos a fé acesa. Sem a igreja, a nossa fé não se aguenta. A igreja é onde nós pregamos a palavra, onde nós adoramos ao Senhor, e quando a gente ouve a palavra, a nossa fé se restaura. Então é lá, sozinho a gente não aguenta manter a fé acesa. Então vem para a igreja, irmão. Está chegando o fim dos tempos. Jesus está voltando com a sua glória e com sua majestade. E nós devemos ser pegos, não de surpresa, mas nós devemos ser pegos, preparados para o grande dia. Porque quando Jesus vier, vai ser um grande dia. Imagina a gente sendo arrebatado por Jesus. Eu quero ser arrebatado por Jesus. Eu quero servir a Deus enquanto eu estiver vivo. Eu quero servir ao homem, eu quero servir ao Senhor Jesus. Então peguem isso como palavra para você, como revelação que Deus está te dando. Receba essa profecia. Receba essa palavra de todo o seu coração. E busque a sua salvação. Busque a recompensa que Deus está te prometendo. Não é pouco não. Não abra mão da sua salvação por pouca coisa que o mundo te promete. Muito obrigado. Então, na próxima lição, nós vamos voltar aí com a ideia de salvação. Como nós salvamos a nossa alma. Nós ainda vamos ter mais 3 lições, tá? Lição 3, a 4 e a 5. Tudo bem? Então, Deus te abençoe. Busque a sua salvação. Alimente a sua alma com a palavra de Deus, porque o fim está chegando. Jesus Cristo está vindo para nos resgatar a qualquer momento, tá bom? Aleluia.